Estão vendo a minha tela, né? Sim. Perfeito. Então, eu, novamente agradecendo aí a participação, né, nessa live, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico o mais precoce possível, né, da sepse. Então, esses aqui são os meus conflitos de interesse. Esse aqui é um slide extremamente clássico, né, para quem estuda sepse, que é o trabalho do Kumar, mostrando que quanto mais nós atrasamos, né, o manejo da sepse, né, maior vai ser a mortalidade dos nossos pacientes, e obviamente que isso está diretamente relacionado ao acerto, né, no uso do antimicrobiano. Eu vou trazer aqui, dentro da parte de diagnóstico de sepse, alguns conceitos e bem claros, diretamente ligados, né, ao Surviving Sepsis Campaign, inclusive aqui o nome da professora Flávia está presente aqui, né, e eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do que consta, né, no Surviving Sepsis Campaign. Tá? Vejam só que interessante, né? Eu não vou ler, mas eu destaquei em amarelo aqui as situações onde culturas microbiológicas de rotina apropriadas, incluindo sangue, devem ser obtidas. E aqui está um termo, apropriadas, porque muitas vezes esses pacientes têm coletas, né, de vários sítios que não tem nem necessariamente uma lógica, e isso acaba culminando lá na frente com dificuldade na escolha, né, do antibiótico no momento de um descalonamento. Tá? Então, é importante nós termos o conceito do Diagnostic Stewardship, né? Todos conhecem o Antimicrobial Stewardship, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês o conceito do Diagnostic Stewardship, que é um termo, né, que foi colocado pela OMS em 2015, onde quando nós temos um paciente, um quadro de uma infecção ou sepse, né, nós temos que fazer o teste correto para o paciente certo, no momento correto, o teste que tenha a melhor performance, que seja apresente o seu resultado o mais rápido possível, para que isso possa ser reportado para a equipe, para que o Antimicrobial Stewardship, né, possa decidir, né, qual que é o melhor antibiótico, o melhor tratamento e o melhor momento de fazer o descalonamento e, obviamente, que o nosso produto final é o nosso paciente. Esse aqui é um outro trabalho muito clássico do Culleff, né, de 99. Só para vocês terem uma ideia, né, lá em 1999, né, mais de 20 anos atrás, veja, 17% dos pacientes recebiam terapia inadequada, né, numa infecção da comunidade, 34% dentro do hospital e 45% de erro na escolha do antimicrobiano, depois que o paciente já tinha feito algum tipo de terapia antimicrobiana. Tá? E ainda, voltando à questão do Survival Sepsis Campaign, né, aqui algumas questões, né? O uso do antibiótico o mais rápido, amplo espectro, cobrir todos os patógenos prováveis, né? O terceiro item, seja reduzida uma vez que a identificação do patógeno seja feita. O que é seja reduzida? Você deve fazer o descalonamento. Então, há um medo, né, no paciente com sepse grave. A partir do momento que você identifica um patógeno, que você tem a certeza que esse patógeno identificado é a etiologia da infecção, não há justificativa de você manter uma antibiótico terapia de amplo espectro. Foi como a Maura colocou. Se eu tenho um estáfilo MSSA, se eu achar que eu devo continuar a vancomicina, eu estou realizando uma má prática, porque isso aumenta a mortalidade numa bacteremia estafilocócica por um MSSA, você escolher por um glicopeptídeo, achando que essa droga é melhor. E um outro item que eu gosto muito, né, é a utilização de princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos para que você possa dirigir a terapêutica nesse paciente. Eu trouxe aqui para vocês, né, esse aqui é o nosso aplicativo de protocolo de antibióticos do nosso hospital, e olha só que interessante, né, quando eu fui abrir para tirar a foto do protocolo, o primeiro item, né, do nosso aplicativo é sepse, tá? Demonstrando, então, a importância, né, de um protocolo de antibióticos e um protocolo de antibióticos direcionado para sepse, porque a estratégia, muitas vezes, ela é diferenciada. Vocês podem ver aqui nesse trabalho que nós fizemos, se vocês forem montar um protocolo de antibióticos para o seu hospital, essa aqui é uma calculadora que nós temos, que baseado em antibiograma cumulativo, ele determina qual que é a melhor opção terapêutica, através de um programa de inteligência artificial, ele me dá 561 opções terapêuticas, né? Sejam terapias mono ou terapêuticas combinadas. E a partir disso aqui, o programa decide aquilo que é melhor. E aquilo que a Maura colocou é muito importante, né? Porque muitas vezes, se o hospital não tem um protocolo definido, né,
você precisa ter uma noção qual que é a epidemiologia do nosso país, que é diferente de outros países, né, do nosso estado, da nossa cidade, né, do seu hospital. E dentro do seu hospital, nós sabemos que as diferentes unidades vão ter epidemiologias diferentes. E isso é fundamental para a escolha da antibiótico-terapia correta. Então, todo hospital tem que ter dentro da sepse, né, qual que é o antibiótico de escolha numa sepse comunitária sem foco, porque podemos discutir aqui, mas todos nós, né, no dia a dia, eu que faço stewardship e avalio todos os pacientes que estão usando antibiótico no meu hospital, eu vejo muitos casos de sepse AE, né, foco a esclarecer. Então, você precisa definir para ajudar a equipe numa situação como essa. E também um protocolo de sepse para quando você tem um foco pré-definido. Obviamente que isso pode mudar o percurso, né, do cuidado com o paciente, pode melhorar o foco do diagnóstico, pode mudar. E, obviamente, para as infecções hospitalares empíricas e também quando você tem um foco definido. E a partir do momento que você tem o resultado das culturas, né, você tem que ter uma estratégia, né, aqui, uma estratégia de desescalonamento e escolher a melhor opção terapêutica para evitar a resistência antimicrobiana, que a Maura colocou muito bem, que ela só vem aumentando ao longo do tempo. Tanto que depois que, né, nós instituímos todas essas questões, a gente tem que ter uma conduta de descalonamento do antibiótico. E por que eu estou falando tanto em descalonamento do antibiótico? Porque é aí que vem a importância do diagnóstico epidemiológico, etiológico, rápido na sepse. Num programa onde a gente consegue reduzir o consumo de alguns antibióticos, como os carbapenêmicos, o que a gente chama de carb sparing, uma estratégia carb sparing, a gente consegue melhorar a sensibilidade de diversas bactérias, reduzir a incidência de KPC, reduzir custo do hospital, né, custos aí que, pelo menos no nosso hospital, foram de milhões de reais em um ano, e, consequentemente, você começa a investir, né, no quê? Em diagnóstico. Por quê? Qual que é a evolução de antibióticos que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos? Nós temos poucas opções terapêuticas. As novas opções nada mais são do que as mesmas classes que nós já conhecíamos, apenas com, né, algumas diferenças. Mas o que tem evoluído muito, e a gente tem utilizado pouco no Brasil, é o diagnóstico, né? Então, aquela cultura, né, que antigamente levava 5 dias para ter o resultado, hoje nós conseguimos ter o patógeno completamente identificado em 3, em 1, ou até mesmo no mesmo dia. E é isso que eu vou mostrar para vocês, ok? Dentro do diagnóstico precoce da sepse, se vocês têm um paciente onde são feitas as coletas de amostras clínicas, seja sangue, urina, uma secreção de ferida, um aspirado traqueal, um escarro, enfim. Num laboratório comum, essa amostra ela é cultivada. Dentro ali de 24 horas, há o crescimento das bactérias numa placa, e depois você tem uma estratégia de cultura convencional, que quase eu desconheço, né, nos grandes centros, isso é mais no interior, onde, né, são feitas provas bioquímicas, leva ali 2 dias para sair a identificação, depois é feito o antibiograma. Então, isso aqui realmente leva aí 5 dias, embora muitos médicos reportem até 7 dias para sair o resultado final. A estratégia, né, nos grandes centros acaba que tem tecnologias como o MALDI-TOF, que identifica a bactéria em 5 minutos, né, ou as técnicas automatizadas, que identificam as bactérias em 6 até 24 horas. O que acaba acontecendo? Dentro de 24 horas que você tem o crescimento bacteriano, você tem ali em 15 minutos a identificação da bactéria. Então, em 24, 48 horas, você já pode ter um patógeno identificado se você tiver um bioburden grande nessa amostra clínica. Muitas vezes, uma hemocultura pode levar 24 horas para positivar, aí você precisa colocar na placa para que ela cresça e depois você coloca no equipamento. Embora tenham técnicas que possam ir direto da hemocultura que positivou para o equipamento. E depois os testes de sensibilidade automatizados, que levam aí mais 24 horas para você ter o resultado, aí você vai ter a concentração inibitória mínima, o que a gente chama de MIC, para que você possa, então, definir a opção terapêutica mais correta. Eu espero que a terapêutica empírica tenha sido ampla e que, nesse momento, você faça o descalonamento, e não o inverso, que você comece o antibiótico e depois você descubra que a sua bactéria era resistente ao esquema que você tinha iniciado. Então, esse é um grande problema. Hoje, né, nós temos a implementação das técnicas moleculares, tá? Então, nós temos trabalhado, né, com 2 grandes kits
né? E a gente acaba usando aqui os nomes comerciais, porque não existe testes in-house para fazer diagnóstico de sepse para uso dentro do hospital. Então, nós trabalhamos com a tecnologia da Cepheid, o BioFire Film Array, e nós também temos, na parte de pesquisa, a utilização de metagenômica. Então, esses kits, eles conseguem, a partir de uma amostra clínica, ou de uma bactéria isolada, ou de uma garrafa de hemocultura positiva, em questão de 1 hora, nos dar a identificação do patógeno, ou até mesmo os mecanismos de resistência, né, predizendo qual que é o antibiótico de melhor escolha para o nosso paciente. E com a metagenômica, eu digo para os meus pacientes, quando eu faço a metagenômica, eu digo para eles que eu tenho como identificar qualquer bactéria, né, mesmo que não cresça em nenhum tipo de material, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, eu vou conseguir saber qual que é o patógeno que está causando aquela infecção, embora seja uma tecnologia um pouco mais cara, né, e não disponível na maioria dos hospitais, né. E a vantagem dessas técnicas moleculares é que elas são extremamente simples. Só para vocês terem uma ideia, né, quem faz o teste ali do kit da Cepheid sou eu mesmo. Eu colho o material, levo para o laboratório, em 1 hora sai o resultado, eu consigo até mesmo, né, dentro daquela 1 hora, né, que a gente tem que iniciar o antibiótico, já definir qual que é o antibiótico de escolha, se eu estiver vendo na tela, né, uma curva ali pela PCR do Cepheid, dizer, olha, vai iniciar tal antibiótico, ou não precisa de tal antibiótico, porque ali não tem um gram-positivo como Staphylococcus aureus, tá? Já o kit do Film Array, ele tem uma possibilidade muito grande, porque os kits da Cepheid, eles são por bactérias ou por mecanismo de resistência. Já o Film Array, ele tem a capacidade de identificar várias bactérias, vários mecanismos de resistência, porém, ele precisa que a bactéria tenha crescido, seja numa placa de cultura, então você precisa ali de 24 horas, ou de uma garrafa de hemocultura, que vai depender da quantidade de bactéria que você tem na corrente sanguínea, que pode ser 6 horas, ou também 24 horas, e raramente 30 a 40 horas, para você recuperar direto da garrafa, colocar no equipamento, e em 1 hora você tem a identificação do patógeno, e você tem os principais mecanismos de resistência que vão poder guiar a terapêutica para esse paciente, né? Aqui, né, um dos kits, por exemplo, do Film Array, que você pode utilizar direto da amostra. Esse kit é muito interessante, porque você pode coletar a amostra respiratória no paciente que está na UTI, em ventilação mecânica, uma suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica. Em 1 hora, você consegue ter o patógeno identificado e os principais mecanismos de resistência, guiando a terapêutica da forma mais adequada. Então, com as técnicas moleculares, hoje em 24 horas, de 1 hora a 24 horas, você consegue ter a bactéria identificada. E isso muda de uma forma significativa a evolução. Se você acertou, descalonar. E se você errou, fazer a adequação terapêutica mais correta para o paciente. Agora vem uma grande pergunta, que todos sempre fazem. Essas técnicas são caras, elas são custosas, né? Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né, casos aqui da vida real, lá do nosso hospital. Paciente jovem, estava internado por Covid, né, estava fazendo febre, aumento de secreção pelo tubo orotraqueal, choque, hiperlactatemia, radiografia com várias consolidações. Né, naquele momento, o médico começou, pensando numa sepse de foco pulmonar, uma quinolona, levofloxacino. Coletou o material imediatamente, foi começado antibiótico dentro da primeira hora, crescimento de 2 bactérias, gram-negativo e CGP. Aí vem aquela questão, precisa reisolar a bactéria para fazer a identificação. Leva mais 24 horas. E aí, no dia seguinte, cresceu um BGN e um Staphylococcus aureus. O paciente, enquanto estava acontecendo o reisolamento, teve uma piora clínica. E aí o médico trocou para meropenem com vancomicina. Enquanto isso, esperava, né, o antibiograma. Não era cineto lá, era uma Klebsiella. Saindo o resultado, o que acabou acontecendo? O Staphylococcus era um Staphylococcus aureus resistente à oxa, né, um MRSA, e a Klebsiella pneumoniae era uma KPC, uma produtora de carbapenemase, onde opções terapêuticas ali são escassas, tá? E aqui eu trouxe para vocês um trabalho que nós fizemos, né, foi publicado mês retrasado, mostrando que diagnóstico rápido, né, ele impacta em redução de mortalidade, redução de uso de antibióticos, tá? E eu vou mostrar para vocês como que ele pode também reduzir custos
dentro de um hospital. Então, esse paciente, ele ficou 5 dias tomando antibiótico errado, tanto que teve que fazer o escalonamento, e mesmo escalonando o antibiótico, uma das bactérias não foi coberta com o meropenem. E esse aqui é um trabalho, né, que eu publiquei em 2011, esse trabalho, já mostrando que o paciente com uma infecção por uma bactéria resistente a carbapenêmico, né, veja a curva de mortalidade da antibiótico terapia correta e da antibiótico terapia incorreta, né, aumenta significativamente a mortalidade. E esse aqui é um trabalho de farmacoeconomia que nós fizemos, publicamos em 2019, mostrando que o paciente que tem uma terapêutica incorreta e que vai a óbito, ele fica ali no hospital 17 dias a mais. Então, eu coloquei aqui o principal convênio da nossa cidade e o SUS, o custo de uma diária de cada um, né, desses sistemas de saúde. E isso tem um impacto muito grande no custo. Um paciente que tomou antibiótico errado e ainda vai culminar com êxito letal. Como a própria Maura colocou, nem sempre a gente sabe se foi da infecção ou se foi, né, uma consequência outra que não seja da própria sepse. Mas o fato é que teve como um fator inicial um quadro de infecção, uma sepse por, né, uma bactéria resistente a carbapenêmico. Nesse paciente, se nós tivéssemos utilizado aqui, por exemplo, um kit, né, de diagnóstico molecular de estafilococcus, é um kit que identifica estáfilo e se ele é MRSA ou MSSA. Gente, esse kit, ele custa, se você comprar direto, né, da empresa, R$100. Então, eu tenho lá na minha sala esse kit, eu colho o material, e nesse momento eu já saberia que esse paciente tem um Staphylococcus aureus e que ele é um MRSA. Eu já teria iniciado vanco para esse paciente e não deixado ele apenas com uma quinolona. Se eu fizesse, né, um teste de resistência aos carbapenêmicos, eu já teria que identificado no mesmo dia, em 1 hora, que eu teria uma bactéria produtora de carbapenemase e um Staphylo MRSA. Então, dentro de 1 hora do meu quadro clínico iniciado e a suspeita de sepse, eu já teria antibiótico terapia otimizada desse paciente e não 5 dias depois. Quanto que eu gastei para esse meu paciente? R$400. Quanto que eu gastei de antibiótico terapia inadequada e aumento da mortalidade desse paciente? Aqui, uma situação inversa, né? Mesma UTI, mesmo padrão de paciente, uma sepse de foco pulmonar, e aí o médico ficou com medo. O que ele fez? Começou poli e vanco, né? Só que 3 dias depois saiu o resultado. E o que nós tínhamos? Uma E. coli multissensível. Se ele tivesse feito todos aqueles exames que eu comentei, moleculares, ele, no mesmo dia, já poderia começar a fazer o descalonamento dos antibióticos, reduzindo o custo com antibiótico, e o custo dos antibióticos, né, que a gente teria economizado, sairia mais barato usando os métodos moleculares do que o tratamento empírico até o resultado final das culturas. Então aqui, né, eu trouxe um slide bem colorido, mas só para vocês entenderem que é possível dentro de um hospital, cada hospital definir estratégias de quando e como implementar as técnicas moleculares para que elas sejam custo-efetivas e custo-benefício, porque muitas vezes as pessoas acreditam que elas sejam mais caras, mas elas trazem benefício. Mas será que elas não podem ser custo-minimização, mesmo desfecho, e reduzir custos, né? Lembrando que, além disso, as técnicas moleculares, aliadas à cultura, podem nos ajudar também a pensar se há realmente uma infecção, né? Porque se eu estou usando um teste extremamente sensível, que não tem, né, identificação nem de DNA bacteriano, nem genes de resistência, cultura negativa, será que não é o momento de eu pensar em outro diagnóstico e suspender o antibiótico mais precocemente, né? Porque boa parte dos pacientes recebe antibiótico de uma forma desnecessária. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagens aqui para vocês é que os testes rápidos, eles auxiliam na escolha de antibióticos na sepse, e quando implementados, reduzem custos, reduzem tratamentos errados, reduzem mortalidade e a resistência antimicrobiana, como eu mostrei no trabalho que nós fizemos no nosso hospital. A automação, ela é importante na sepse, porque com a MIC você, além de reduzir mortalidade por acelerar o resultado do antimiograma, reduzir o erro no tratamento, você também acaba reduzindo gastos com antibiótico. E para finalizar, a frase final, né, nos meus 4 segundos, testes rápidos para o diagnóstico etiológico da sepse são custo-benefício, né, quando utilizados dentro de um programa de stewardship. Tá bom? Muito obrigado.